Bolsonaro dobra a aposta sobre as urnas citada a fala de um ministro do STF. Esse é o Viva Notícia. E eu sou Mari Passos. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa também o seu comentário. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL dobrou a aposta. Frente a frente com Alexandre de Moraes, Bolsonaro recuperou suspeitas levantadas pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Flávio Dino, em relação às urnas eletrônicas, para dizer que críticas ao sistema eleitoral não seria algo privativo de sua pessoa. A questão desconfiança, suspeição e críticas às urnas não é algo privativo meu. Poderia citar vários nomes, afirmou Bolsonaro. O ex-presidente relembrou suspeitas levantadas por Flávio Dino na época em que atuava como político, concorrendo às eleições no Maranhão no início da década de 2010. Postagens em redes sociais naquela época mostram o hoje ministro, o Flávio Dino, do STF, falando que as urnas seriam extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Afiado, Alexandre questiona Bolsonaro por desconfiança nas urnas. O ex-presidente responde com falas de Dino e Lupe. Bolsonaro é astuto ao levar imprensa a declaração do hoje ministro do STF e do presidente do PDT. Vou deixar aqui um pedacinho do depoimento do Bolsonaro para que você possa acompanhar, ok? O ministro Barroso, o ministro Fachin e eu estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde, Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa dessas inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teriam o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E com o tempo ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux, me tratou muito bem. Mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional.
porque a impressão do voto poderia ferir a segurança das eleições. Bem, então tivemos o voto normal em 2018. A minha campanha 2018, algo atípico, com todo respeito, nem eu esperava que me eleger presidente, tendo em vista quem eu era. Eu era um parlamentar que não era parlamentar de partido, eu não tinha apoios políticos, mas acabei, então, como desde 2014, após o segundo turno das eleições, eu me lancei pelo Brasil falando que ia disputar a eleição em 2018, acabei me elegendo, sem antes passar por uma facada, quase me levou a óbito. Me permite estender um pouquinho mais essa questão aqui. Pode ficar à vontade. Me elegi presidente, não tinha quem botar na presidência, poucos nomes tinha para botar na presidência, acabei montando o ministério e nós aqui, com pessoas competentes, sem o critério político partidário para botar as pessoas lá, fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Fizemos muita coisa. Lei da Liberdade Econômica, o PIX, Água para o Nordeste, Bolsa Família, triplicamos o seu valor, marcos, entre tantas outras coisas. A questão do armamento também, apesar de ser acusado de ser um armamentista visando a violência diminuiu quase 30% entre o governo anterior e o meu governo, tendo em vista a política de armamento. Bem, outra coisa importante também, onde comecei a criar inimizades cada vez maiores, desde o começo do meu mandato, foi na escolha de pessoas para compor aqui bancos oficiais estatais. Só falar de duas estatais só. Porto de Santos dava um prejuízo de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Então esse 1 bi ia para algum lugar, para algum ralo, ganhei inimizades por aí. Uma outra, para ser mais rápido, Itaipu Binacional. Chegamos lá, botei o senhor Silvio Luna como presidente da estatal e ao longo de 4 anos nós reduzimos a tarifa em dólar de 45% e uma empresa que era conhecida apenas por gerar energia, o que ela fez a mais? Fez a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte com 170 metros de vão. Começamos a fazer a segunda ponte Porto Mutinho. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Mais ainda, atendemos com pequenas obras de infraestrutura mais 50 municípios no entorno da bacia. Com pequenas obras de infraestrutura, mais 50 municípios no entorno da bacia. Asfaltamos a Transboiadeira, afiado e bem informado. Aí foi só um pedacinho da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que falou aqui com Alexandre de Moraes sobre as mesmas falas que o Flávio Dino tinha falado, né? Você que ficou aqui até agora, um abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica todos com Deus. Tchau.